O Senhor me deu algumas profecias, e comecei a trazê-las para o corpo de Cristo, e um espírito maligno me disse que se eu as trouxesse, ele tiraria minha vida. Eu não acreditei nele, mas ele acreditou. Então eu fui ao Senhor na morte. Eu estava com dores no chão, e sangue estava saindo da minha boca como um geyser. E de repente, eu não estava mais com dor. Este homem, o Paráclito, o Espírito Santo, ficou ao meu lado e começamos a caminhar. E enquanto caminhávamos, vi um homem que era luz branca. Toda a luz branca estava ao seu redor, mas ele era a mais branca de todas as luzes brancas. Ele tinha as mãos estendidas. Quando entrei naquela luz branca, veio sobre mim um sentimento como nunca havia sentido antes. Perguntei ao homem ao meu lado: o que é isso? O homem, Espírito Santo, disse: é o amor de Deus que está ao seu redor. Eu disse: é tão maravilhoso. É tão glorioso. É tão branco e tão lindo. E ele disse: isto é o que é a glória de Deus. Eu disse: como pode ser os dois? Está em João 17, o amor que tive com o Pai, a glória que tive com o Pai. Ele disse: é também a glória e o amor. E isso é João 17. A glória no amor novamente desde o princípio. João 17, 24. Pai, aqueles que me deste quero que onde eu estiver também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então essa foi a maior experiência que já tive. Apenas envolto em seu glorioso amor. Isso é possível aqui embaixo. A glória de Deus está chegando, e será em seu amor glorioso. Ao me aproximar do Senhor, vi todas as pessoas que estavam em nossa fila. Ele perguntou a cada um apenas uma palavra: você aprendeu a amar? Eu vi que cerca de 2% de toda a humanidade estava na linha em que eu estava. Notei outro grupo de pessoas do meu lado esquerdo. Para cada 2 na fila em que eu estava, havia 98 na outra fila. Eles tinham o que parecia ser uma esteira rolante embaixo deles. Eles estavam envolvidos em todos os tipos diferentes de coisas. Eu olhei para eles e perguntei a este homem: por que eles estão embrulhados dessa maneira? E ele disse: eles estão envolvidos na terra com seus deuses. São os deuses que eles adoravam na terra que os seguiram até a morte. Eles estavam ao caminho do inferno com seus deuses. Eu vi um homem embrulhado em notas de dólar. Eu vi um homem enrolado em seu gramado ou grama. Seu quintal era seu Deus. Eu vi um homem que não tinha corpo. Ele era apenas uma cabeça grande. Ele era ateu e adorava a si mesmo. Ele era seu próprio Deus, e ia para o inferno com isso. Eu vi muitas coisas que as pessoas adoram na terra, com as quais passarão a eternidade. E se Jesus Cristo é o nosso Deus, passamos a eternidade com Ele. Bem, eu adorei o Senhor e vou passar a eternidade com Ele. Mas esses outros que vão passar a eternidade na escuridão total com seu Deus. E seus deuses serão seus algozes, não por 100.000 anos, mas por toda a eternidade. Então eu olhei para essa linha. Foi tão horrível. Todos na fila o reconheceram. Seus olhos ficaram grandes. Todo mundo que vai para o inferno teve uma testemunha de uma forma ou de outra dizendo a eles que existe um Deus. E cada um deles o negou voluntariamente. Observei o Senhor falar com as pessoas que estavam chegando lá. Ele fez apenas uma pergunta: você aprendeu a amar? Ele não vai perguntar o que você fez. Se você aprender a amar, fará o que é certo. Você aprendeu a amar? Ele lhes fez essa pergunta e eles disseram: sim, Senhor. E ele os beijou bem na boca e os abraçou, e as portas duplas de seu coração se abriram e eles entraram. Alguns tinham muitos anjos com eles e iriam para o céu. Os anjos também foram porque tinham testemunhos. Eles ajudaram as pessoas a fazer coisas na terra. Os anjos não têm testemunho até que o ajudem a fazer algo. Somos nós que julgaremos os anjos por suas recompensas, pelo que eles nos ajudaram a fazer. Eles estão mais dispostos a ajudá-lo a fazer algo do que você está disposto a se submeter e deixá-los ajudá-lo a fazê-lo. Ao me aproximar do Senhor, pensei: aprendi a amar. Estou bem. Eu estou indo para casa. Ao fazer isso, ele estendeu a mão para mim e disse: não, quero que você volte. Eu disse a ele: foi muito difícil chegar aqui. Não quero voltar, porque não estava fazendo nada de bom lá. Ele disse: você é um mentiroso, porque você falou minhas palavras, e minhas palavras sempre farão isso acontecer. Eu disse: bem, ninguém estava acreditando nisso e foi doloroso. Ele disse:
Sim, e você também tem uma natureza covarde. Lá em cima, é sobre a verdade. Mas você ama. Você tinha um coração para almas. Eu quero que você volte. Se você olhar para aquela linha ali, então diga-me que você quer entrar. Eu vou trazê-lo. Eu olhei para aquela linha e olhei para seus rostos e disse que voltaria para um. Eu voltaria e passaria um dia em uma cruz por um. Ele disse: não estou mandando você de volta para isso. Estou mandando você de volta para acordar a igreja, porque vou trazer 1 bilhão de jovens para mim em uma das maiores ondas de todos os tempos. Vou para me honrar além de qualquer coisa que o homem possa imaginar. Eu quero que você volte e toque a igreja, e fale à igreja sobre o que vou fazer nestes últimos dias. Então eu disse a ele que voltaria. Thor do céu. Mas ele me mostrou algumas partes do céu. E nós temos 5 sentidos. No céu, todos os 5 sentidos estão além de qualquer coisa que eu possa lhe dizer. Pois há frutas lá que você pode morder. E o néctar é tão doce e agradável. Não há nada que eu possa comparar na terra. Soa aí? Tudo que faz barulho faz louvor. O vento soprando nas árvores, louva. As águas ondulantes louvam. Tem passarinhos cantando lá o tempo todo. Você pode ouvir as canções de louvor. Seus olhos não veem nada além de beleza ali. Seu nariz sentirá a fragrância. Seu paladar e as sensações ali foram as maiores. Por me sentir tão seguro, senti-me literalmente envolvido em amor. E você está literalmente enrolado lá, e não tem pensamentos ruins. Você não tem nada demoníaco penetrando em seu cérebro. Todos os 5 sentidos são lindos. Os sons, os elogios, e aí você conhece as pessoas, e você as conhece sem falar, e pode literalmente responder perguntas sem conversar. Se você está no vale e quer estar no topo da montanha, pode chegar lá tão rápido quanto um pensamento. Você pode ir para o fundo do mar e conversar com os peixes. Existem vales de dinossauros e você pode procurar. Tudo o que é criado aqui na Terra é um tipo e sombra da coisa real lá no céu. Então, enquanto eu estava lá em cima, foi isso que eu vi. Eu também vi os santos que foram antes de mim. E alguns deles como o apóstolo Paulo. Eu quero fazer a pergunta. E o Senhor diz: não, você não pode fazer a pergunta. Ele pode fazer a primeira pergunta. E eu estava dizendo: por quê? Ele disse: porque você faz parte do testemunho dele. E os testemunhos de Paulo não terminarão até que o último dos santos seja salvo. Seu testemunho não terminou o que ele fez. Pois nossos testemunhos vão para a eternidade. Você leva alguém ao Senhor, eles fazem parte do seu testemunho. Portanto, continuamos a edificar o testemunho. O que Deus está fazendo com os filhos do reino? Bem, o que Ele está fazendo agora é trazer um novo nascimento. Acredito que nós, como bebês, cresceremos como filhos. E acredito que nos próximos 2 anos veremos uma escalada na filiação. E eu creio que você começará a ver o Espírito Santo limpando aqueles que serão limpos, tão limpos no Espírito, em seu Espírito que eles poderão ter comunhão total com Deus. Pois se a sua consciência está totalmente limpa, o que faz parte do seu homem espiritual, então você tem comunhão com Deus. E se você tem comunhão com Deus, Espírito em você, então você tem à sua disposição a sabedoria de Deus em seu espírito. Portanto, creio que há pessoas cujas mentes, emoções e consciências estão sendo limpas a tal ponto que estão dispostas a se colocar sob o controle do Senhor e a direção do Espírito agora. E vejo que nos próximos 2 anos o Espírito Santo realmente lidará com nossa consciência para que não a violemos de forma alguma. Se o fizermos, imediatamente nos arrependemos. Com a consciência limpa, você tem comunhão com o Espírito Santo? Nessa comunhão, você tem a sabedoria das eras dentro de você. O Espírito Santo é o poder criador de Deus. E vejo que os homens literalmente nasceram de novo, como diz 1 Pedro 2:2. Nascemos do Logos, palavra de Deus. 1 Pedro 2:2. Como crianças recém-nascidas, desejem o leite sincero da palavra, para que assim cresçam. Mas agora há uma coisa nova acontecendo. E agora estamos nascendo para receber do Espírito de Deus como bebês recém-nascidos, amamentados pelo Espírito de Deus. E será a pura sinceridade não adulterada. E será no Espírito, não por poder, não por força, mas pelo meu Espírito. E vejo vencedores vindo, que são os filhos de Deus. Porque eles são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se você é guiado pelo Espírito, você é um filho literalmente e, em outras palavras, aquele que nasceu amou. E eles representam o Espírito Santo também,
mas seu amor também os torna pacificadores, e os pacificadores são filhos e filhas de Deus. E eles nasceram agora e terão a sabedoria de Deus para fazer as pazes. Mas quando eu estava diante do Senhor, todos os meus 5 sentidos, todos os 5 dos quais minha alma depende, ficamos mais vivos, somos mais abençoados. Meu paladar, posso saborear melhor, com meu nariz, pude sentir todas as fragrâncias. Em outras visões, o Senhor veio outras vezes e me levou para o céu, e eu entrei. Lá no céu são 7 níveis e o trono está no 3º nível. Não sei o que vai além disso. Mas você continua crescendo no céu, assim como aqui embaixo. Só que lá em cima você não tem nenhuma oposição demoníaca. Aqui embaixo você tem muito. E você sabe, quanto maior oposição do diabo você tiver aqui embaixo, maior você já está no céu, porque você teve que lutar em guerras maiores. Algumas pessoas que estão realmente em grande liderança aqui, não têm muitas recompensas, porque não tiveram que lutar muito. Mas algumas pessoas estão saindo da carnalidade e saindo do fundo do poço. Elas têm lindas mansões lá em cima. Em uma visão, vi uma das mais belas mansões lá de cima. E uma mulher chamada Corrie ten Boom era sua ocupante. Corrie ten Boom era uma holandesa que ajudou a esconder judeus durante o Holocausto, e foi jogada em um campo de concentração. Ela escreveu um ótimo livro chamado Tiding Place. E o Senhor disse: ela me agradou. Se você quer copiar alguém, faça como ela fez, porque ela copiou depois de mim. Ela realmente viveu em humildade. Eu quero dizer a você, as irmãs têm um testemunho tão grande lá em cima. Elas realmente têm. Agora, minha própria maneira de ver isso é que suas belas mansões no céu foram criadas aqui embaixo pelo que eles suportaram. Você quer uma bela mansão no céu? Você construiu uma aqui embaixo, porque é mencionado que foi construída para o Espírito Santo. Você é a casa que o Senhor constrói para habitar. E quero dizer que Corrie ten Boom foi construída com o Espírito lindamente aqui. Mas no céu, mostra a mansão dela. Ela era aquela mansão e você também. A única coisa que não está estabelecida em toda a criação é você. Se o Senhor queria construir reinos ou qualquer coisa, Ele tinha que falar para que existisse. Vocês são as mansões que Ele está construindo. Você é a terra que Ele quer. Você é a terra santa que Ele está levantados para seu uso. E você cresce em humildade. E você cresceu em retidão assumindo a santidade. E você será uma bela mansão que o Senhor habitará. Fui levado ao 1º nível. E ali era como uma eterna primavera. Quando fui lá, Ele me levou a um belo prado. E era como a primavera, só que a luz não era como o sol que conhecemos. Era como se tudo fosse luz, e no reino dos céus tudo é luz. As flores são leves, a água é leve. E são apenas cores de luz diferentes. E então Ele me levou lá. Eu só queria ficar ali naquele prado. Quero dizer, paz. Por toda parte estava a paz que está além de qualquer coisa que eu possa descrever para você. Eu gostaria de ter palavras. Mas eu não posso fazer isso. E então aquela paz estava lá. E eu simplesmente me deitava na grama e nas flores. Então eu pensei, eu não machucaria as flores, mas eu podia sentir o cheiro delas. O sentido do olfato está além de qualquer coisa que você possa imaginar. Você pode imaginar todas as flores da terra sendo derramadas em uma gota e colocadas debaixo do seu nariz? É como se você pudesse sentir todo o néctar de todos os belos cheiros da terra e observar. Era como se tudo na terra tivesse sido criado primeiro no céu e quebrado. Aqui está a bênção. Eles eram frutas lá. O Senhor pegou algumas frutas e disse: prove. E eu provei disso. Mas eu adoro damasco, principalmente quando é bem suculento. E era um damasco maduro realmente suculento. Oh, aquele gosto estava além de qualquer coisa que eu possa descrever também. E então eu escutei bem perto de um riacho, e estava descendo algumas árvores em ambos os lados da rocha. E eu posso ouvir a água correndo na água cantando louvores. E posso ver o vento soprando nos pinheiros. Foi elogiando também. E eram pássaros sentados nos galhos daqueles pinheiros. E eles estavam cantando louvores, e o Senhor disse: olhe para aqueles. Esses são os pássaros canouros que eu solto na terra para o corpo. É por isso que eu chamo os louvores dos pássaros canouros. Porque quando meu povo começa a louvar no Espírito, quer dizer, é assim que funciona. Então os pássaros canouros que temos aqui é porque eles foram ungidos e enviados para aqueles que cantam no Espírito. E então o som estava além de qualquer coisa que eu possa dizer. Todos os sons eram tão agradáveis, não havia nada que irritasse seus ouvidos. Havia santos que estavam sendo empoderados em louvores ou cânticos. As músicas lá eram tão bonitas.
E a música estava além da descrição. E era apenas o contentamento que estava em mim. Eu tinha o desejo de poder ficar lá por milhares de anos sem me mover. Os sentimentos que vieram sobre mim quando essas músicas foram cantadas pareciam apenas ondas passando pelo meu corpo. E meus sentidos sentiriam a presença como uma onda passando por mim. Isso é o que vai acontecer neste corpo. Vai vir como se houvesse um efeito cascata. Ele vem como uma onda. Novamente, e novamente, você pode começar a ver aquele som, audição e sentimentos. Já falei dos meus olhos, tudo o que eu vi era lindo. Ele me levou para o segundo nível do céu. Era como o primeiro, só que a luz era mais severa e doía a minha cabeça. Eu não tinha maturidade para curtir. Então ele me levou ao terceiro céu, na sala do trono. E realmente aqueles maduros nos últimos dias na igreja de Filadélfia, eles são os que estarão naquele terceiro céu. Ali não aguentei tudo, tive que me esconder atrás de Jesus. Jesus era como óculos de sol coloridos para mim lá. E eu tive que olhar através dele para ver qualquer uma das coisas acontecendo lá. E eu estava implorando a ele para me aceitar de volta. O único lugar que me deixou feliz foi o primeiro nível. E é para lá que literalmente todos os bebês cristãos iam. E eu estava contente lá. Mas aquele terceiro nível era muita luz e glória, e estava além de todos os outros níveis. E os santos no céu estão crescendo continuamente, indo de um nível para outro. Eles estão continuamente ministrando uns aos outros, ensinando uns aos outros. Eles estão fazendo muitas coisas, suas atividades estão lá. Mas no terceiro nível, sua luz era tão brilhante que era como a luz da platina ou do ouro. E eu estava muito, muito desconfortável lá porque a luz era mais forte do que eu podia suportar. Então ele me levou de volta ao primeiro nível. E é para lá que ele me leva algumas vezes quando eu vou para o céu. E é aí que eu vi algumas das coisas. Ele não me deixa falar com os santos, especialmente alguns dos discípulos, a parte que se tornou apóstolo, porque eles têm o direito de falar conosco primeiro. Pois você vê que faz parte do testemunho deles. E seus filhos, e filhos de seus filhos por seu testemunho. Então, eles estão esperando para ver como seu testemunho termina, já que somos parte do testemunho um do outro. 2 Coríntios 3:2. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. 1 Coríntios 9:2. Ainda que não seja apóstolo para os outros, certamente o sou para vós. Pois você é o selo do meu apostolado no Senhor. Não há nada privado no corpo de Cristo, porque cada um de nós poliniza muito a vida uns dos outros. Esse é realmente um testemunho, ao longo de toda a história, onde o produto final de todo o sofrimento, de todos os avanços, e todas as orações, e todo o louvor por estar sempre no corpo de Cristo, e seus filhos serão o produto de o que vocês passam como seus netos, e vocês verão seus netos. Mas você está nisso no tempo. E você pode esperar que essas revelações e o que estou falando aumentem, porque no movimento do Espírito, esses 5 sentidos dos quais sua mente depende para executá-la, você terá que submetê-los ao Espírito dentro de você. E vocês vão começar a entender como fazer isso. E como se mover no Espírito. Porque são os 5 sentidos que você move, exercitando os sentidos e se preparando para entender Hebreus 5:14. Em um nível como você nunca conheceu antes, especialmente Hebreus 6:1, porque você tem que passar por 5:14, antes de você chegar a 6:1. Hebreus 5:14. Mas o mantimento forte é para os maiores de idade, isto é, para os que, pelo uso, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 6:1. Portanto, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. E a melhor maneira que eu diria sobre 6:1 é apenas maturidade. Está crescendo em retidão, o lugar onde você pode se apegar à santidade. É realmente o que a palavra está dizendo ali. E você faz isso destruindo seus 5 sentidos carnais e fazendo-os olhar para o Espírito dentro de você, para obter a resposta. Para obter as respostas dentro de você, você precisa aprender como fazê-lo. É a sua escolha. Acredite, não importa o que seus 5 sentidos digam, e que a TV e o rádio digam, acredite, Deus tem tudo sob controle. Ele faz. E que você é o amado que Ele está esperando para colocá-lo de joelhos. E que o amor dele é para você. Isso é. Prepare-se para amar de uma nova maneira que você nunca amou antes. Retorno do céu. Eu voltei. Achei que, quando voltasse ao meu corpo, estaria curado. Ao voltar, vi 2 dos maiores anjos que já vi. Eu sei quem eles são.
Eles são os anjos da ressurreição. E eu vi o espírito da morte quando ele saiu. Quando voltei para o corpo, não estava curado. A dor estava lá, e eu não conseguia entender o porquê. Eu saí do meu corpo provavelmente por cerca de 3 horas. A dor estava lá, e eu disse: o que está acontecendo, Senhor? E então ouvi um telefone tocar. E vi pessoas atendendo ao telefone dizendo: Bob Jones precisa de oração. Eles começaram a orar e eu me senti melhor. Foi na sexta-feira. As pessoas continuaram orando, as orações continuaram aumentando e aumentando. E então as pessoas vieram e oraram por mim naquela noite, até que a dor quase não existisse. No sábado às 3 da manhã, a última pessoa parou de orar por mim. Eu podia ver quem estava orando por mim. A dor estava voltando e eu pensei: nossa, vai demorar muito. E então eu vi uma velha irmã que não era muito bem vista na igreja, porque ela não tomava muitos banhos. Ela sempre se sentava no último assento na parte de trás da igreja. Ela se levantava de manhã cedo e limpava escritórios para viver. Seu telefone tocou e ela atendeu. Ela se levantou às 3 da manhã e começou a orar por mim, e eu fui dormir. Ela tinha que ir trabalhar às 5 da manhã e outras pessoas começaram a orar por mim. Então o sábado foi muito bom. As pessoas vieram no sábado e eu pensei: bem, eu sei que ele me mandou de volta aqui para viver. A oração e a intercessão com certeza fizeram a diferença. Naquela noite, a dor durou até cerca das 3 da manhã, e todas as outras orações terminaram, exceto a dela. Ela se levantou e orou por mim novamente. Ela não precisava trabalhar aos domingos. Ela orou por mim até cerca das 7 horas da manhã. Quando ela parou de orar, foi o pior momento porque não havia oração. As pessoas estavam indo para a igreja. E foi muito ruim até cerca das 10h05. Às 10 horas, Viola me perguntou: como você está? Eu disse a ela que estava pior do que nunca. Eu estava inchando e não conseguia nem sair da cama. Às 10h05, tornei-me totalmente normal, totalmente entregue. Levantei-me e fomos à igreja, e eu testemunhei sobre isso. Descobri o valor da oração. E descobri o valor de não ter opinião sobre os santos. Descobri o valor do ministério, que um santo foi capaz de anular tudo para que eu pudesse dormir.